Opa, opa! Olha nós aqui outra vez, imagem lá não tem. Olha nós aqui outra vez. Pronto, agora sim. Ele, eu. Epa, 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 olha nós aqui outra vez. Hoje, Braga News tem um convidado especial. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui já de antemão a presença do nosso entrevistado do dia, que é o nosso irmão Rogério Barreto, que vai falar sobre o Fundeb, vai falar de algo sobre a educação e coisas do cotidiano político, social e econômico da cidade de Lauro de Freitas. Começando aqui, eu quero que Rogério faça aqui sua apresentação, seu handicap, né? A sua musculatura de entendimento política socioeconômico. Um bom dia, Rogério. Oi, meu amigo Edmundo. Bom dia a todos. Bom dia ao povo de Lauro de Freitas, bom dia a você, bom dia ao povo da Bahia, bom dia até ao povo que nos escuta nessa rádio aqui no mundo todo. Meu nome é Rogério Siqueira Barreto, eu fiz trabalho na área de administração. Minha carreira, eu vou resumir um pouco, Braga. Eu comecei a minha vida profissional na empresa Odebrecht, já estagiei no Banco do Brasil. Fui funcionário público na Câmara Municipal com o então atual Salvador, né? prefeito de Porto Seguro, o senhor Jânio Natal. Passei por diversas empresas de informática, estudei administração de empresa. Já trabalhei também na Prefeitura de Lauro de Freitas. Atualmente estou consultor de negócios da empresa Moser Sistema, que é uma consultoria especialista em análise de recursos do Fundeb. Quero agradecer a presença e quero bater um papo explicativo sobre o que é o Fundeb, quais são os recursos do Fundeb de captação, quais são os valores do VAA, do VAAT, o que é que significa essa sigla, essa sopa de letrinhas, que para o povo eu acredito que seja importante saber o resultado. Você também, Rogério, trabalha nas docas, CIA das docas do estado da Bahia, não é isso mesmo? Sim, sim, exatamente. Eu sou funcionário da Companhia das Docas do Estado da Bahia, do Porto de Salvador. Que é uma parceria globalizada lá, não é isso? Trabalho na área de tecnologia, de consultoria de software, de Sim, sistema sim. e de projetos. Atuo nessa consultoria e Mas qual é a empresa que você trabalha nas docas? a empresa que eu trabalho nas docas é a própria Companhia das Docas do Estado da Bahia. Mas você fez as docas ou por É uma terceirizado empresa e que globalizado? ela é uma parceira da Codeba, Sim. chama-se Verzon. Então você não é funcionário da Codeba, você é globalizado. Sou globalizado. Ok. Então, Rogério, vamos entrar aqui no nosso assunto. Definição e composição, vigências e característica. O que é o Fundeb? Que está dizendo aqui, né? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Você tem como me dar um discernimento maior em rápidas palavras a respeito? Exatamente, Edmundo. Se foi criado através de uma emenda constitucional em 2007, que é um fundo de desenvolvimento e manutenção para o ensino fundamental e valorização do magistério. Esse fundo, Edmundo, é um recurso que a prefeitura capta do governo federal, da União, dos estados e dos municípios e aplica na educação. Essa verba é destinada para o pagamento dos professores, para o investimento
na estrutura, na sala de aula, e outros recursos como a alimentação do aluno. E também como novos projetos, que é muito importante enfatizar isso, que é as turmas de tempo integral, a educação infantil e a educação de jovens e adultos. Então, o governo federal, ele oferece esse fundo especial de natureza contábil e o município ele vai se capitalizar para oferecer ao povo uma educação de qualidade, principalmente para o nosso município de Lauro de Freitas, que existe um legado muito grande de mais de 90 escolas no município, que, através desse recurso, que o povo se atém de qualidade na educação. E Agora, quais são esses recursos, né, que compõem o Fundeb? Eu ia entrar nessa pergunta, que é muito importante. Você tem o ICMS, você tem o IPVA, que as pessoas têm que se atentar a isso, o IPVA, que é importante pagar. Você tem o FPE, que é o Fundo de Participação do Estado. Você tem o FPM, que é o Fundo de Participação do Município. O ITCD e o PLEX. Eu acredito que essa informação ela é de grande valor para as pessoas, mas ela não necessariamente precisa ser esmiuçada pelo povo. O povo tem que saber o resultado. Rogério, agora vamos aqui o seguinte. Veja bem, Rogério. O que é que acontece com alguns municípios que têm verbas retidas e que não está recebendo por conta de algumas circunstâncias ou ingerência, eu não sei se é questão de prestação de conta, obras que não foram concluídas. O que acontece que hoje diversas prefeituras, não é só, só na Bahia, não, tem recursos retidos por conta de quê, Rogério? Meu amigo Edmundo, na maioria dos casos, são as prestações de contas. Sim. É o calo, é o fator mais importante que tem para não se obter recursos do Fundeb, são as prestações de contas. Algumas prefeituras, alguns gestores, eles não prestam as contas corretas para o Fundeb e alguns valores eles são retidos. Eu vou citar aqui o exemplo aqui da própria cidade de Lauro de Freitas. Sim. Ela teve uma estimativa do Fundeb no valor de R$ 175.358.822,31. Só que ela ficou sem receber 2 recursos do Fundeb, entendeu, meu irmão? Que é o VAA e o VAAT. E o que é esses recursos VAA e VAAT? Esses recursos do VAA é o valor anual aluno ligado ao resultado. O VAAT é o valor anual total por aluno. E o VAAF é o valor anual mínimo por aluno. Então, o município de Lauro de Freitas, ele não recebeu o VAA, que é o valor anual por aluno, e não recebeu o VAAT. Por quê? Por uma questão que não foi prestado conta pelos gestores. E há valor quantitativo em relação se tem mais aluno, mais recurso, ou, às vezes a evasão de aluno, essa coisa toda, isso tem influência dentro desse Também processo? tem. Mas o que é que poderia ter acontecido? Edmundo, o município poderia estar arrecadando 25% em cima de 175 milhões. E o município de Lauro de Freitas não está arrecadando por quê? Devido à prestação de contas.
o que aconteceu? Existem também algumas obras que não foram concluídas, e isso impacta também na captação do recurso. Então, você está me dizendo que o município, no fato do quesito educação, está sendo prejudicado por conta de não ter esses recursos em mão para ser aplicado na educação, é verdade? O que está acontecendo é que o município não prestou contas corretamente e também não criou, não aplicou alguns projetos que poderia captar mais recursos também, como é o caso da Uma escola. curiosidade, essa fato negligenciado de não ter feito o trâmite correto, vem da gestão passada ou da gestão presente? Nós não podemos pensar no passado. O Não, passado porque, passou. Por isso que eu quero saber, não é não pensar no passado. O que eu quero saber é se essa falha aconteceu no governo passado ou no governo presente. Porque você Não tem os temos como dados aí em sua identificar. mão. Eu queria saber, se for possível, saber em que governo foi que houve esse fator dessas contas e desse segmento que não foram arrecadados. A nossa Claro que a gente consultoria, não vai ficar olhando para o retrovisor. Isso aqui eu não gosto de olhar para o retrovisor. Eu gosto de olhar para frente, para abrir, que é a visão de mundo. Mas é bom saber quem são os culpados pelos fatores negligentes, para que a gente não esteja aqui sendo injusto diante das relações do que estamos buscando informar a população de Lauro de Freitas a respeito do acontecimento e do que é o Fundeb, qual o significado de todo esse processo no qual nós temos passando como informação comunicativa para os cidadãos de Lauro de Freitas. então, meu amigo Edmundo, essas informações eu não tenho. Sim. De saber que se foi na gestão anterior ou se foi na passada. O que eu sei, o que eu A acho, anterior e passada é a mesma coisa, não é presente. é da gestão anterior e da presente, na atual. Então a questão é a seguinte: o que está acontecendo é que esta questão de captação de recursos tem que ser resolvida. Se foi passado ou se foi presente, eu não tenho como definir. Mas Porque isso é uma questão você define que interna. tem que acontecer. Tem que acontecer. Não consigo identificar quem é que foi, porque é uma questão interna de gestão pública. E tem alguns dados que não são abertos para a consultoria. A consultoria ela analisa o presente. Ela não pensa lá no passado, ela não pensa em procrastinar alguma coisa, imaginar quem foi. A gente trabalha com um fato real, com um fato que está acontecendo. E o que é que precisa questionar, ser feito, Rogério Barreto, para poder readquirir esses recursos? Adquirir esses recursos. O que é que precisa ser feito? Porque hora de televisão e rádio é muito rápido. O que é que precisa ser feito? analisar a situação do município e aplicar novas políticas de projetos como o Turma de EJA, que é a educação de jovens e adultos. Sim. Atendimentos educacional especializado são projetos que o governo federal criou e que pode a prefeitura do município inserir na educação esses projetos. Por exemplo, uma turma de tempo integral, ela aumenta o valor Dos recursos captados. de captação do Fundeb. Por exemplo, novas turmas em matrícula na educação infantil, ela aumenta esse valor. Entendeu? Então, com os novos projetos e programas que o governo federal sugere, se aumenta o valor do Fundeb, como também a prestação de contas e como também a análise das obras que estão no município paradas, porque tem muitas obras paradas e aí o dinheiro não aparece. Por que essas obras estão paradas? Por uma questão de prestação de contas. Tá? Tenho aqui, por exemplo, a Escola 2 de Junho. A obra foi concluída e está em análise ainda pelo FNDE. Creche Escola do Cagi. A obra foi cancelada. Creche Escola de Areia Branca. A obra foi concluída e ainda consta no sistema 14 inconformidades não respondidas. Tem mais? E tem mais. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Creches e pré-escola de Itinga, obra concluída. Ainda consta no sistema uma inconformidade não respondida.
que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Tá? Mais? Construção da quadra de escola coberta, Rua dos Vereadores, loteamento Parque, Jockey Clube no centro. Ainda consta 4 inconformidades. Vixe. Exatamente. Sim, tem mais. Se for enumerar aqui, tem um monte de coisas, né? Eu acredito que essa informação pertinente, nós estamos aqui comunicando ao povo de Lauro de Freitas, autoridade, os secretários, a secretária de Educação, que procure ver com carinho, com respeito, com autoridade, todas essas coisas, né? Que o governo está começando e o governo precisa estar inteirado, ciente e consciente dessa relação tão benéfica para a educação de Lauro de Freitas. Tudo se começa pela educação. As coisas que levam à violência num país, no estado, no município, é a fome e a educação. Se você tem um povo alimentado pela cultura, pela educação e pelos valores de alimento, você tem uma população feliz, sem nenhum tipo de problema, caminhando para um caminho de paz, de amor e de tranquilidade. Diante de todas essas nossas relações aqui, quero agradecer sinceramente a presença do irmão Rogério aqui, né, que vai fazer suas considerações finais para que a gente possa realmente entender. O que você não entendeu, você pode perguntar aqui para a Rádio Web, que a gente responde, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu volto aqui com meu amigo Rogério Barreto. Então, Edmundo, finalizando, né, eu faltei lhe dizer aqui que existe ainda uma creche pré-escola no Picuaia, que foi cancelada. Sim. Uma creche pré-escola na Rua do Aprender, em Tinga, que foi cancelada. Ixi. Uma creche escola no loteamento em Areia Branca, cancelada. Uma creche pré-escola no Capiarara, cancelada. Entendeu? Então, existe ainda diversos projetos que foram tocados. Essas obras podem ser retomadas. Tem que ser retomado. Com a prestação de conta em dias, pode ser retomada. Exatamente. Para que os recursos captados voltem. Exato. Eu vou até me dizer, secretária de Educação, se quiser procurar com nossa consultoria Moser, a gente faz um estudo do município e ajusta todas as contas. É bom para o povo, é bom para a sociedade que está lutando todo dia. O jovem, ele acorda todo dia precisando de uma atividade. Eu acredito que a coisa mais importante que tem é você investir na educação. Você formando um cidadão, você não vai ter problema nenhum com ele na sociedade. E uma educação de qualidade. Você forma ele e coloca ele no mercado de trabalho. É de extrema importância saber que a obrigação do Estado, do município, é formá-lo, planejar a educação básica dele, para que ele não tenha problema lá na frente. Então, meu amigo Edmundo, a educação é o ponto crucial de uma sociedade para que ela seja uma sociedade de sucesso. É isso aí, Rogério. São os pilares e os alicerces. Muito obrigado a vocês aí que dedicou seu tempo a ouvir a nossa entrevista, o nosso trabalho, né? A competência desse irmão Rogério Barreto. Esse cara realmente ele está antenado, está afinado diante dos conceitos morais da educação, do trabalho e de outros segmentos qual ele tem e domina um grande conhecimento. O Rádio Web, o Agora, aqui o seu comunicador que vos fala, Braga News, aquele abraço e um final de semana feliz. Obrigado.